Salve, salve, nação rubro-negra! Salve, salve a todos os amigos que acompanham o Café com Flamengo. Começou o Café com Copa, meu amigo. Café com Flamengo na Copa do Mundo. Vocês viram a vinhetinha aí antes, totalmente diferente. Então, agora não tem mais o vermelho e tudo mais. Tem o clubismo? Tem. O Flamengo, inclusive, eu estou clubista. O Petrô está clubista. Lude, desculpa, mas ganhamos de vocês na Copa do Brasil e na Libertadores, né? Acho falha. Não poderia deixar de lembrar, né? A Lute que participou com a gente aqui no começo do ano, falando do ano do Flamengo, que seria o ano do Flamengo. Inclusive, nós iremos reagir. Não sabemos quando ainda. Vamos reagir. Vamos fazer o react assistindo esse vídeo de novo. O interessante é, pelo que a gente lembra e que a gente já assistiu algumas vezes também, deu bom, viu, Lude? Deu bom, e é por isso que a gente tá te chamando de novo. Para esse período de Copa do Mundo. Inclusive, da gente ganhar a Copa do Brasil contra o seu time. Sim. E ela falou que a chance, uma das maiores chances do Flamengo ganhar algum título nessa temporada era a Copa do Brasil, que a Libertadores poderia acontecer, mas não seria fácil, e que o brasileiro era muito difícil, né? Então, um resumo, foi isso. Dito e feito. Foi isso. Foi justamente o que aconteceu. O Campeonato Brasileiro terminou agora. O Flamengo terminou em quinto, né? Com altos perrengues que houve durante essa temporada, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Hoje vamos falar de Copa do Mundo já, meus amigos. Copa do Mundo que começa neste domingo, dia 20. Domingão. Agora, Lud, só explica pra galera mais uma vez, pros que não viram, né, também, a primeira vez que você participou, a gente não pode chegar aqui e perguntar pra você, o Brasil vai ser campeão? Ah, é verdade. Então vamos passar alguns critérios, algumas coisinhas interessantes. Eu acho, inclusive, explicar, né? Eu acho, inclusive, que assim, é bom a Lud fazer aquela introdução que ela fez pra gente da outra vez, sobre o que é o trabalho da Lud, né? Para o desavisado que está chegando agora entender em que consiste aí o tarô da Lud. E coloque fala o seu Instagram aí, tudo certinho. Ah, sim, importante. Bom, então, eu sou a Lud, né? Pra quem chegou agora, não viu o outro, depois corre lá e assiste de novo, que os meninos já botaram aí, né? Que tá vendo aí? Eu só não dou o número da Mega Sena. Porque até não... Quando você pede o número da Mega Sena, tá expor do tarô, né? Exatamente. Ele olha assim pra minha cara, começa a rir e fecha. Enfim. Eu jogo tarô já tem vários anos. E o tarô ele é um oráculo, não é ligado a nenhuma religião, tá? Tem algumas pessoas que jogam dentro das religiões e tudo, mas no geral ele não é ligado à religião. Ele é um oráculo onde você consulta como é que tá o andamento das coisas, tá? Primeiro de tudo, o Petrô já falou, não adianta vir aqui e perguntar, Brasil vai ganhar a Copa do Mundo? Não tem como a gente saber exatamente se vai ou não vai. Como o Thiago lembrou o jogo que a gente fez no começo do ano, existem tendências que o tarô observa. Então a gente pode observar, por exemplo, existe a chance do Brasil ganhar a Copa? Existe a chance do Brasil ir para a segunda, terceira, tá? Então, existem as chances de que as coisas aconteçam. Se vai ou não acontecer, vai depender de diversos fatores, principalmente porque o futebol ele é um jogo que não é só de uma pessoa, ele tem várias pessoas envolvidas, ele tem dinheiro envolvido, ele tem
N coisas envolvidas, tá? Então, o tarô ele vai dar pra gente aspectos do que pode ou não acontecer, mas normalmente ele dá um panorama do que vai acontecer. Como assim? Como a gente falou lá com o Flamengo. Então, existia a maior chance do Flamengo ganhar. Qual era mesmo, Thiago? A Copa do Brasil. Copa do Brasil. A Copa do Brasil. Então, dentre os campeonatos que a gente olhou, que era a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, o que tinha mais chance do Flamengo ganhar era a Copa do Brasil. O brasileiro era o que estava assim, provavelmente não ia ganhar mesmo, não ganhou. Então é aquela coisa, a gente faz uma leitura do que pode acontecer. E dentro da leitura que a gente fez, eu lembro que a gente falou da questão do técnico, a gente falou dos jogadores, a gente falou da questão do... gente, Diretoria. Hã? Em relação à diretoria, você havia... A diretoria, exatamente. Ego, lesão. Isso, então a gente viu tudo que poderia ter e que poderia acabar influenciando nessa questão dos campeonatos. E aí, né, a gente viu que o tarô deu certinho com o que aconteceu durante o ano. Mas só uma coisa, Paulinho, sem querer provocar ninguém. Por exemplo, a Argentina tá com o timaço, mas vai que o Messi machuca. E é isso. Sem querer provocar ninguém, né? Provocando quem, cara? Tranquilo aqui. Pô. Eu aposto no novo 7x1. Eita. Agora pra quem, né? Não necessariamente pro Brasil contra o Brasil. Não necessariamente. Bom, eu aposto contra o Brasil, gente. Por N motivos. Não olhei nada ainda. Eu até tive a tentação de olhar antes de fazer a live com vocês, mas eu falei, não, vamos ver aqui já com os meninos. Surpresa. Tá. Então. Gente, ó, já deixa eu até avisar. Esse ser humano é minha ser humana de 14 anos latindo. Então, abstraiam ela, tá? Não adianta mandar ela parar, não para. 14 anos. Ela é dona da razão e dona de si própria e do próprio nariz, ela não vai obedecer a ninguém. De mim mesmo. Então, se a gente quer adulto, não ela começa a olhar pra mim e tia ainda mais ainda. Então, se a gente quer jovem barra adulto, é difícil mudar, imagina que não é velho, né? Que não a Matusalém, que nem ela, de 14 anos. Então, sei lá, vamos começar assim, no primeiro momento. Eu só quero passar aqui pra galera que um pouco desavisada, né? Eu não sei se existe alguma pessoa tão desavisada neste momento em relação à Copa do Mundo, mas está aí os grupos da Copa do Mundo para que você acompanhe. O grupo A com Catar, Equador, Holanda e Senegal. Grupo B, Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales. Grupo C, Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. O grupo D, França, Dinamarca, Tunísia e Austrália. O grupo E, Espanha, Alemanha, Japão e Croácia e Costa Rica, melhor dizendo. Grupo F, Bélgica, Canadá, Marrocos e aí sim a Croácia. No grupo G, Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. E finalmente no grupo E, Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Para outros desavisados, passam os 2 melhores de cada grupo. Não tem jogo de ida e volta, são 3 jogos, todos contra todos. 3 jogos da primeira fase, passam os 2 primeiros e aí tem os confrontos que vão ser definidos de acordo com o chaveamento. O primeiro do grupo A pega o B e por aí vai. Posso começar? Petros está ansiosíssimo. Primeiro eu quero que a Lud fale o Instagram dela. No Instagram. O Instagram, verdade, eu já esquecendo. É @sacerdotisa.mills. Tá meio fora de forma lá, porque eu tava focando nos meus seres humanos fazerem Enem, tá, gente? Professora também. A Lud também trabalha na área da educação e saúde, né? Educação e saúde, porque biologia, querendo ou não, nessa parte de... Meu Instagram de taróloga também parado, porque a professora estava surtando com os pivetes fazendo Enem. Então, aí agora que o Enem está aí, eu pretendo voltar a arrumar meu Instagram. Mas é @sacerdotisamills.
M-I-L-L-S. Tá? Tem algum Thiago outro contato que você coloque também, ou Lud? Tem algum outro contato? Para quem queira Pra quem tirar queira. Tem o telefone também, que é o WhatsApp, que é 71, né, que eu estou em Salvador. Então é 719-8231-8397. Chamar lá. Quando eu estou em aula, aparece a mensagem automática. Olá, deixe seu nome e assunto. Aí, né, você me deixa lá e eu respondo depois quando eu sair de aula. Vou pegar a vibe da rádio agora, Lud. Repita! 71. 719-8231-8397. Pode mandar Depois a gente Ok. coloca na descrição do Vamos vídeo colocar na também. descrição, vou colocar também. Isso, bota lá também. Por favor. Eu Na descrição, anotei, bom, eu pedi para repetir porque eu anotei, eu vou falar umas 30 vezes ao longo do programa. E o bom é que quando eu for colocar aqui na descrição, você vai clicar e já vai direto para a página dela. Então não vai. Porque eu não sei Melhor fazer ainda. essas coisas. Né? Agora. Vai lá, Petruzinho. Vamos lá. Puxando ele pro café com o Flamengo, tem alguns jogadores do Flamengo que vão para a Copa do Mundo, né? Que vão jogar. Na seleção brasileira estão Everton Ribeiro e o Pedro. Tem o Varela e o Arrascaeta no Uruguai. Tem quem mais, Paulinho e Thiago? É isso. Só Não, isso, né? são esses, né? Que não vai pra E, Copa, né? e aí Quais você desses tem, quatro- você tem Vinícius Júnior e Paquetá na seleção, que são Os crias do jogadores Flamengo, Flamengo. xodós da torcida, né? Quais desses 4 jogadores que são do Flamengo hoje tem mais chance de se destacar na Copa do Mundo e talvez até de sair do Flamengo por conta disso? Será que a gente repita os nomes? É isso que eu vou falar. Fala o primeiro nome. Pedro. Everton Ribeiro Vamos e lá. Pedro. Peraí, vamos lá. Não, Everton um Ribeiro. por vez. Um por vez? Everton Ribeiro. Everton Tá, Ribeiro? próximo. Pedro. Pedro. Tá, próximo. Georgian de Arrascaeta. Próximo. Guillermo Varela. Tá, O sotaque italiano aí foi lindo, viu? né? Que isso, hein? Rasgou. Vamos ver. Palopio. Dos 4, o terceiro Arrascaeta. é o que tem mais chance, que saiu a carta da completude. Mais Então, chance ele de brilhar? tem mais chance de brilhar. E a partir desse brilho dele na Copa, é o que tem mais chance de sair do Flamengo a partir do ano que vem. Agora, acabou o programa, eu não quero mais. Começa mais tensa, gente. Vocês querem o quê? Inclusive, a Lud, durante o primeiro programa que a gente fez, ela disse que havia possibilidade do Arrascaeta, inclusive, sair durante a temporada. Né? É o que acabou que não aconteceu. Arrascaeta e o Mas Gabi, a se eu não me temporada engano, não terminou. Né? A temporada não terminou. A temporada do futebol mesmo só termina agora E de após a novo, Copa. após a Copa. ele sai a cartinha de que ele vai arrasar, ele vai estar brilhando, ele vai estar assim, potente, porque sai uma carta que tá ligado com Ares, né? Então ele vai estar com muita energia, tá? Ele vai estar ligada a Ares, vai estar justamente nisso. Ele vai estar com muita energia, ele vai estar com muito gás. Ele vai estar muito focado, por isso ele vai estar assim brilhando para todo mundo. E isso vai trazer o quê? Muito foco para ele. Muito foco. Eu ia até perguntar, aproveitar essa do Arrascaeta antes de puxar para os outros. O Arrascaeta vem de uma lesão, de uma pubalgia durante nesse final de temporada. Como é que tá essa questão da lesão? Thiago querendo convencer o Tarô que o Arrascaeta vai estar machucado, não vai jogar na Copa e vai continuar no Flamengo. Não. Ó, com relação à lesão dele, saiu o Cavaleiro de Espadas, tá? É uma carta que tá ligada de novo à questão de luta, uma questão de... Ele é um cavaleiro, assim, muito imponente. De todos os cavaleiros do tarô, ele é aquele cavaleiro mais, digamos assim, reativo. Tá? Então ele tá saindo da lesão e ele tá saindo da lesão, digamos assim, virado no ódio. Então ele tá saindo
já para recuperar aquilo que ele não conseguiu fazer por conta da lesão. Então ele provavelmente vai brilhar justamente por conta disso. Porque como ele teve essa questão da lesão, ele teve que segurar um bocado, ele teve que se guardar um bocado, e por conta disso ele vai fazer o quê? Ele vai ir com todo o gás. Se ele vai ir com todo o gás, ele vai fazer o quê? Ele vai brilhar. Ele está indo o quê? Com a força de Áries. Então ele vai estar muito mais animado, ele vai estar muito mais focado, ele vai estar com muito mais energia do que os outros do time, do que os outros que jogaram com ele no Flamengo, do time dele mesmo, do país dele. Então ele vai estar o quê? Muito mais em destaque do que os demais. Agora deixa eu ver, essa lesão pode ser um problema da Copa? Para depois da Copa ou na... Pode ser alguma coisa. Se ele não tomar cuidado, ele pode sim vir até algum problema com essa lesão. Porque a carta do 5 de paus, ela traz um pouco de preocupação nesse ponto. O que você vai perguntar? Não, é porque ele, depois do Mundial existia a possibilidade dele fazer uma cirurgia. A gente pergunta essa depois. Beleza. A da cirurgia específica, a gente faz um joguinho específico da cirurgia. Aí a gente vê direitinho. Então vamos voltar, porque ela tirou a carta para os 4, né? A gente falou do Arrascaeta. Vamos lá. Na sequência aí. O primeiro foi o Everton Ribeiro. O último foi o Varela. O último foi o Varela. Para ele saiu a carta do Eremita, então ele muito provavelmente vai ficar muito na dele, ele não vai se destacar tanto, ele vai ficar mais quietinho, não vai ter tanto brilho durante o campeonato. Tá? Então Normal, ele é reserva. Nem deve jogar muito. Isso, ele não vai ter tanto brilho assim, não. O terceiro, quem foi? O segundo. O segundo... O primeiro foi o Everton, o segundo foi o Pedro. Pedro vai estar razoável, não vai estar tão em evidência quanto o Arrascaeta, né? Uhum. Não tão em evidência quanto o Arrascaeta, mas ele também vai ter o seu valor. Saiu inclusive a carta do valor. Já usei, tá vendo aí? Isso até as palavras. Então, ele vai ter, né, a questão de se mostrar, ele vai ser muito mais técnico, tá? Porque ele vai olhar a tendência das coisas, ele vai ser muito, digamos assim, pontual naquilo que ele vai fazer. Ele pode ser decisivo, então. Isso, exatamente. Ele vai tender a olhar aquilo que ele tem que fazer e fazer. Ele não vai ser muito inventivo, ele não vai ser muito de firula, nem nada disso. Ele vai olhar, vai focar e vai fazer. E que é bem característico. É a característica dele, né? Um toque, um gol. É a vibe dele. Adoro. Eu nem sei quem é. Eu já falo. É bom que a gente fale isso também pra galera que tá acompanhando. A Lud, ela é corintiana, mas ela é aquela corintiana de, tipo, beleza, ganhamos, né? É o que Atualmente, porque eu fiquei Já foi. Eu já fui muito louca, que eu quase fui pro Japão, Sim. Porque eu realmente não consegui a grana, mas aí depois disso eu fiquei muito puta com os negócios da dirigência e aí eu me afastei. Aí agora eu tô cagando, mas eu já fui muito louca. Mas a Lud, hoje em dia, mas assim, hoje em dia ela assiste pouquíssimo futebol, né? Tá falando de alguns nomes aqui que ela não acompanha, ela não sabe quais são os jogadores. Bem isso. Hoje em dia, olha, gente, vocês estão falando de quem? Inclusive, foi ontem? Foi ontem, assisti o vídeo aquele que chorou um monte no 7-1, dos cachinhos dourados. Davi Luiz. Gente, que vídeo foi aquele? Ele no Flamengo, né? No trio. Ele lá em cima no trio! Gente, que bafão! Enfim, os comentários eram os melhores. Gente, ele não era crente! Então... Ele deu alegria agora pro nosso povo. O fato foi esse. Abafa, deixa abaixo. Então, assim, eu tô nesse naipe, eu não sei quem é que, você viu? Eu só sei que é o do cabelo cacheadinho que chorou no 7-1. Nem lembrava o nome. Alguma coisa mais sobre o Pedro? Não, assim? Então é isso, assim, ele vai ter, né? Ele vai mostrar quem ele é e tudo, mas assim, não vejo
com essa carta, talvez ele possa receber alguma proposta. Agora, se ele realmente vai sair do Flamengo, não é algo assim muito certo, não. Arrascaeta é mais evidente na carta dele. Everton Ribeiro. Primeiro, né? Everton Ribeiro. O dele saiu a Alta Sacerdotisa, que é uma carta muito promissora também para ele. Agora, é uma carta promissora, mas no sentido assim de que, digamos assim, ele vai estar super em evidência. As pessoas vão estar muito olhando para ele, mas vão estar olhando para ele com, digamos assim, não tanto por aquilo que ele faz, mas mais pelo nome dele. Digamos assim, pela fama dele, por aquilo que ele representa e tudo. Não tanto pelo que ele faz. Ele é bom, tá? Assim, a autossacerdotisa, ela traz isso. Ele é bom, tá? Mas ele não é aquela carta, assim, de que ele é... Como é que eu vou explicar isso? Em campo, ele não vai ser o cara, mas ele vai ter ali um momento, uma visão em cima do grupo que pode ser importante. Isso, exatamente. Assim? Isso, porque, por exemplo, nessa daqui, que foi a do Rascaeta, saiu a completude. Então, isso quer dizer o quê? Que ele é extremamente focado, ele vai fazer as coisas e tudo. Nesse daqui, para ele, saiu a carta da sacerdotisa. Então, no caso dele, é aquela coisa assim, o pessoal tem aquela visão dele, ele vai fazer as coisas, mas ele não tem todo aquele jogo, ele acaba muitas vezes não tendo, nesse campeonato, né? Tô falando da Copa. Uhum. Na Copa, ele não vai ser esse jogo todo. Ele não vai ter esse jogo. Talvez ele seja um cara mais de grupo, né? Porque ele deve entrar muito pouco, né? Pensando assim, no lado do futebol mesmo. Isso. Dificilmente ele vai entrar, assim, vai ter muitos minutos em campo, né? Exatamente. Então, assim, o povo vai pensar muito no nome dele, mas ele mesmo não vai resolver nada. Legal. Melhor, porque perder o Arrascaeta e o Everton Ribeiro ao mesmo tempo, não dá, não. Eu quero aproveitar. Eu quero aproveitar para dizer para você que está vendo, se você quiser tirar um tarô com a Lud, chama ela no WhatsApp, no 71982318397. E aí, é óbvio que o Petrô começou clubistíssimo, né, perguntando os jogadores do Flamengo, e o Café do Flamengo é isso, mas a gente sabe que a grande estrela dessa seleção brasileira, apesar dos pesares e de uma série de questões outras que podemos ter com ele, é Neymar Júnior. E essa talvez seja a última chance de Neymar Júnior jogar uma Copa em alto nível, né, de chegar ao sonhado título de melhor jogador do mundo. Então, Lud, a minha pergunta é, e Neymar Júnior? O que esperar de Neymar Júnior nessa Copa do Mundo? Eu tô perguntando pro tarô, Lud. O tarô, Lud. A Débora quer perguntar pra mim. A cara do Petrô. O Petrô não presta, velho. Então, vamos lá. Então, o que esperar de Neymar nessa Copa do Mundo 2022? Menino Ney. Menino Ney, Peter Pan. Nosso querido Peter Pan. Eu tô incomodado que eu tô ficando no escuro aqui, mas não vai dar certo isso não. Carta da Fortuna. A Fortuna ele já tem. Eu me senti incomodada que saiu essa carta. A mesma carta do Arrascaeta? Não. Não. A do Arrascaeta era da temperança, né? Não, a dele era a... Voltemos daqui a pouco. Completude, é. A dele é a carta da Fortuna. Péssima. Isso significa que... O Hexa vem. Não. Que ele vai fazer uma boa Copa, né? É
isso. Ele vai fazer uma boa Copa. Para ele vai ser uma boa Copa, significa que para ele vai ter uma boa atuação, de que ele vai brilhar e tal. É assim, o Tarô disse, eu já não tenho muita fé. Aquela eu e Tarô, nesse momento, a gente está tendo a divergência. Até aproveitando, assim, essa questão do próprio... dessa própria temporada dele, né? Pode ser uma boa Copa. Pode ser a melhor Copa dele, porque 2014 ele vinha bem e acabou se machucando, tendo aquela lesão nas costas. Na Copa passada ele deitou e rolou. Bichado. Chegou machucado. Chegou machucado e deitou e rolou, né? Mais rolou do que... Enfim. Mas essa seria a Copa dele, assim, no sentido de a melhor Copa do Mundo dele, não necessariamente que vai ser a Copa dele, né? Ó, então, aí já nisso, eu tirei a segunda carta, que foi a rainha, né? A rainha de espadas. E para a parte profissional, o que ela vai trazer, né, para ele? Vai trazer que ele vai ter desenvoltura, que ele vai ter habilidade de negociar, que ele vai estar, digamos assim... Acho que tudo aquilo que ele não soube fazer nessas outras Copas, ele finalmente aprendeu a fazer. Criou maturidade. Isso. Então, muito provavelmente essa questão da roda da fortuna para ele está vindo nesse sentido. Então, tudo aquilo que ele não conseguiu fazer ao longo de todas as outras Copas que ele participou, ele finalmente conseguiu fazer. Talvez seja no sentido assim, de ser menos individualista, né? Isso. Então ele vai conseguir o quê? Trabalhar em equipe, ele vai conseguir, de repente, deixar de querer ser estrelinha, né? Então, porque aquela coisa, eu particularmente, né, acho que se você joga num jogo em que você depende de outros colegas para que o jogo ande, por mais que você jogue bem, né, você precisa ter aquela coisa de equipe. Então, por mais que ele tenha essas genialidades que todo mundo sempre viu nele, ele pecava muito nisso. Aí essa coisa de sair a rainha de espadas, que traz essa coisa de negociação, de ter esse feeling, né? Pode ser muito isso. Por quê? Porque ele finalmente entendeu de que não adianta ele querer brilhar sozinho, querer ficar dando aquelas firulas dele numa Copa do Mundo, né? Sendo que ele precisa, para ganhar a Copa do Mundo, para ele conseguir brilhar na Copa, ele precisa também interagir com os colegas de campo. Vou fazer uma pergunta, Lud. Se, por exemplo, eu fosse um jogador de futebol que estou na Copa do Mundo, para mim seria melhor receber a carta do Arrascaeta ou do Neymar? Boa. Acho que depende do quê? Porque, por exemplo, a pergunta do Arrascaeta seria se ele, depois da Copa, ele iria conseguir um outro contrato. E a do Neymar é se ele iria brilhar. Então, são perguntas diferentes. Mas a primeira parte do Arrascaeta foi mais ou menos essa, igual a do Neymar, né? Não, porque são perguntas diferentes. Quando você muda a pergunta, acaba tendo essa diferença. Então, por exemplo, agora se você perguntasse a mesma pergunta, vamos dizer, e aí saísse na mesma pergunta a carta da completude e a carta do fortuna, aí a carta da fortuna é mais interessante. Entendi. Porque aí, por exemplo, a carta da fortuna está dizendo justamente o quê? Que eu vou ganhar, eu vou brilhar, eu vou tudo. Só que aí, por exemplo, se sai a carta da fortuna, mas sai e aí, voltando à pergunta, se fosse a pergunta do Arrascaeta, que no final seria se ele vai conseguir, se ele vai sair do Flamengo, ele vai ter um outro contrato com outra coisa, e sai a completude está dizendo o quê? Que ele vai ter um outro contrato. Então ele vai ter um fim, ele vai ter o quê? Um outro local onde ele vai trabalhar. Digamos assim, a fortuna ela traz o dinheiro, ok. A completude também, só que a completude ela acaba tendo o quê? Um sentido mais humano? Não, mais palpável. Digamos assim, é mais seguro em si. A fortuna é aquela coisa, a carta da fortuna, ela é fortuna em tudo, ok. Mas ela não foca. É o dinheiro na mão é vendaval, né? Bom, não estou dizendo que é o que eu quero, mas o Tarô está dizendo que a Arrascaeta vai ser vendido, Neymar vai vir para o Flamengo no lugar dele.
Vai rolar uma troca entre Uma o troca, Flamengo e o né? PSG. Neymar já vai ser campeão do mundo, pronto, não quero mais Europa, não. Quero curtir o Rio de Janeiro e pronto. Que mais? Que mais? Vamos lá. Acho que vocês querem falar dos meninos, dos outros jogadores da seleção? Eu queria puxar com o Daniel Alves, né? Então, eu enquanto a Que não Lud foi aposentou, fazendo né? a introdução dela, eu anotei alguns nomes aqui. Eu acho que, obviamente, a gente não vai perguntar de 26 jogadores, um a um, Né? mas já que você falou do Dani Alves, vamos nele aí primeiro, depois eu volto para ficar ainda um pouco ali também no clubismo. Porque a convocação do Daniel Alves foi Foi polêmica, né? muito polêmica, né? Só fala que é um ex-jogador em atividade. Foi convocado por vários sérios, não só do futebolístico, né? E fica nessa, né? Fica naquela situação assim. É um cara que vai jogar a Copa? Primeiro, é uma pergunta. É um cara que vai ser titular nessa Copa? Ou ele vai estar ali só do pandeirinho? Qual que é a importância do Daniel Alves, de certa forma, para essa seleção? Você tá perguntando pro Tarô? Ou foi um bafafá que teve também? Porque foram vários bafafás, né? Eu acho que o grande pergunta, lance, eu acho que o grande lance, Lud, é assim, o Daniel Alves vai ser importante? Essa é a questão. O Daniel Alves vai ser importante? Os meninos parecem que nunca jogaram tarô com você. O Petro perguntou 4 jogadores ao mesmo tempo, 3 perguntas de cada um. É bem isso. Agora tá o outro aí contando toda a vida do Daniel Alves. Não, para contextualizar também pra galera e tudo mais. É bom, é bom. Acho digno. Ó, saiu a carta da paz. Paz. Eu acho que assim, pode ser no sentido. A importância dele com essa carta pode ser no sentido de que ele, por ser já aquele jogador velho, né? em pé de aposentadoria, pode ser aquela chave de digamos assim, ancorar, né, a galera, de trazer. Porque, por exemplo, os jogadores antigos das Copas antigas, lá em 94, 98, porque eles até essa época ainda acompanhavam, né? Sempre tinha aqueles jogadores mais antigos e eles traziam os mais novos, o ancoramento dos mais novos. Então, de repente, a Carta da Paz está mostrando justamente isso, que ele vai ser aquela pessoa que vai ancorar a galera. Ele vai justamente agregador. Seria o agregador. Isso. Essa questão de para evitar. É o cara do pandeirinho. Oba. É o cara do pandeirinho, mas que vai evitar o oba-oba porque já passou por vários perrengues com a seleção. É o Ricardo Rocha em 94. Isso. Não entrou em campo, mas era o cara que segurava a onda do Romário, dava bronca no vestiário, né? Fazia ali o meio de campo entre coordenação técnica e jogadores. Vai ser essa liderança fora de campo. Mas não deve ser titular, né? Pelo que você falou assim, tende a ser titular, né? Não tende a ser titular. A não ser que tenha alguma lesão, né? De novo. Eu acho que ele ainda vai jogar, porque saiu a carta da Rainha de Paus. Então ele deve jogar pouco. Acho que ele não vai ficar no banco o tempo todo, não. Não vai ser um camarada que vai, como diz o... Qual foi? Foi o Globoesporte.com, né? Que agora no Twitter, que colocou quanto que custa ir para ir pro Catar para ficar no banco. Para ficar no banco, né? Se você não é o Daniel Alves e vai ter um... Aquela foi muito boa, né? Tipo... Vou explicar que eu dei uma saidinha aqui, gente, porque ainda tá secando, mas eu tive que pegar. Já tô com saudade.
bom, muito bom, muito bom. A minha tá do Uruguai ali, guardadinha. Olha só, a Lud falou aí do Dani Alves nesse papel de ancoragem, de liderança, principalmente da molecada, e aí era justamente a molecada que eu queria trazer. A gente falou do Neymar como grande estrela dessa seleção, mas eu acho que a maior expectativa do torcedor brasileiro que gosta de futebol, que acompanha futebol, está em uma das crias do Flamengo, que é Vinícius Júnior. Né? Vinícius Júnior esse ano teve um destaque absurdo, fez o gol da final da Champions, dando o título para o Real Madrid. 8º melhor jogador no mundo na temporada. Exatamente, está no top 10 aí. Depois de muito tempo, um jogador brasileiro volta a figurar entre os 10 melhores jogadores do mundo. Teve todo o rolê com ele da dança, do racismo que ele sofreu na Espanha. Então é um jogador que, assim, todo mundo quer ver o Vinícius Júnior dançar na Copa, entendeu? A galera quer ver essa alegria, essa disposição dele na Copa. O que a gente pode esperar de Vinícius Júnior para Qatar 2022? A gente pode esperar do Vinícius. Tem uma carta da taça, Lud? A carta da taça aí? Tipo 6 de copas. Da luxúria. Eita. Luxúria. O que seria? Carta da luxúria. Então, a carta da luxúria, dá pra ver direitinho? Ah, dá. Tá. Então, olha como ela é bonitinha. Pra mim, parece umas taças. É isso. A carta da luxúria que ela vai trazer. São taças cheias. Uhum. E aqui embaixo você vê que tá tudo interligado, tá vendo? Sim. Então, ele vai trazer agregação também. Ele vai ser uma peça importante nessa coisa de trazer o time junto. Ele não vai ser aquele jogador que desagrega, ele vai ser o jogador que agrega. Então, ele vai ser aquele jogador que pensa positivo, aquele jogador que traz o time junto, aquele jogador que tá na vibe com a galera, aquele jogador super na vibe positiva, na vibe que tá ali animado. Aquele jogador que traz a parte, digamos assim, Técnica, tática? Também, a parte tática também, mas não era bem essa palavra que eu ia usar, era outra. Enfim, agora que fugiu a palavra. Mas ele vai trazer, para além disso, a maleabilidade. Ele vai ser uma pessoa maleável também no campo. Ele não vai ser aquela pessoa que está tanto em guerra. Assim, ele vai estar focado, ele vai estar... eu estou tentando lembrar a palavra, gente. TDAH, quando quer lembrar a palavra, é um horror. A gente fica ali, o cérebro fica tentando lembrar. Ele não vai ser aquele tipo de jogador que vai tomar picuinha por ficar no banco ou ficar como titular. Não vai ficar fazendo cara feia. Isso, exatamente. Ele não vai ficar na picuinha. Ele vai ser aquela pessoa que ele vai, aonde ele tiver que ir, ele vai e ele vai agregar junto com o resto. Então ele vai, se ele ficar no banco, ele tá ok. Se ele ficar jogando, ele tá ok. Então, ele vai ser aquela pessoa que ele vai estar sempre ali com o povo. Ele vai estar agregando com o povo e ele vai estar organizando com o povo. Mas se ele ficar no banco, eu vou pegar um cartaz e colocar fora Tite. Mas já vai sair, pô. O que saiu? Saiu a carta do Hierofante logo em seguida. Muito provavelmente, ele não vai ficar muito no banco. Ele vai ter o tempo dele no banco, mas ele também vai ter a maior parte do tempo dele vai ser jogando. O Paulinho tá assim, né? Óbvio, não. Porque o Tite é o sem vergonha. Não, eu sei. Ele bota direto Rafinha e Richarlison no ataque. Mas o que eu tô falando... O óbvio seria isso, né? Mas é porque eu acho, assim, aí vou falar eu, tá? A minha sensibilidade para essa Copa é que o Tite vai chegar com um time e a gente pode, assim, para mim, o grande personagem que eu quero perguntar para a Lud, na verdade, apesar de todos os jogadores, é o Tite, né? Porque eu acho que, na minha sensibilidade, o Tite tem esse time dele formado, né? Mas ele vai mudar esse time durante a Copa, porque ele vai ver que um cara que nem o Vinícius Júnior,
entendeu? Talvez até o Daniel Alves vai precisar estar em campo. Né? Isso. O Pedro, esse pensamento, sabia, Paulinho? o Pedro que a Bruno Lud... Guimarães no lugar do Fred. Pela experiência que eu tenho dele no Corinthians, ele vai fazer justamente isso. Ele tem essa mania, ele já chega com o time todo na cabeça, aí a hora que ele começa a perceber como é que tá funcionando, ele vai mudar. E principalmente depois de ter perdido uma Copa do Mundo na temporada passada, Sim. por insistir em erros e não fazer não fazer o que ele fazia, né, no Corinthians, por exemplo. E assim, ó, você pega até pelo que a Lud já falou aqui de alguns jogadores, né? O Daniel Alves, ela falou que ele deve jogar sim, deve ter tempo em campo. O Neymar fazendo uma boa Copa e vai brilhar. O Pedro, com essa questão do valor técnico, sendo pontual, sendo decisivo. Então, vai ter aquele momento ali que o Tite vai falar, puta, preciso, né? Pum, põe o Pedro, tum, uma bola, um gol, né? Para resolver um jogo. Então, cara, eu acho que o Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alexandro, Casimiro, Fred, Paquetá, Neymar, Rafinha e Richarlison, que ele deve começar a jogar na Copa, não vai acabar a Copa para mim. Eu tenho muito isso assim na minha cabeça. É bem isso. E aí, por exemplo, o Vinícius, por último, saiu a carta do eremita. Ele não vai ser aquele jogador que vai estar na bagaceira com os outros. Ele já é mais na dele. Centrado. Ele é mais centrado. Ele não é aquele jogador que gosta de ficar na muvuca. Ele não vai querer. Ele até gosta, mas não vai ser o momento para tal, né? Isso. A Copa, ele vai estar muito na dele. Ele vai estar muito assim... Eu preciso fazer, eu preciso jogar, eu preciso mostrar quem eu sou. Ele tá muito assim... É minha chance de mostrar quem eu sou. E a primeira Copa dele com quantos anos? 23. 23, né? Então, assim, a primeira Copa do Mundo dele, saindo do Flamengo com 18 anos. Com 18 anos e tendo os torcedores, a maioria dos torcedores dos outros times. 22 anos. 22 anos. Falando que ele seria qualquer na Europa, que não iria jogar nada. O cara, né, assim, ter essa centralidade de querer ser um cara que pode decidir uma Copa do Mundo, é o que ele quer, é o que ele ambiciona. Porque assim, ele é um cara que, não vou entrar em questões sociológicas nem nada aqui agora, mas ele sempre tem que provar mais do que qualquer outro. Sim. Sempre. Ele fez o gol do título da Champions. Mas ele não sabe finalizar igual não sei o que. Sempre vão achar alguma coisa para falar dele. E é justamente, e aí por isso ele vai estar muito centrado. Ele não vai querer bagaceira. Óbvio, né? De vez em quando um pouquinho não custa nada, mas ele não vai estar na loucura. E agora, quem mais? Vocês querem... Eu queria... Não sei se a gente fala já dos jogos, dos 3 primeiros jogos do Brasil, ou se a gente fala dos rivais do Brasil. Potenciais rivais do Brasil, né? Quem pode tirar ali um título. Então, vamos só terminar essa parte do Flamengo aí perguntando do Paquetá. Pronto. Fala aí do Paquetá, vamos falar. Só antes do Paquetá, lembrar aqui que você que tá aí, tá vendo, né? Você já viu do Flamengo, você viu que deu bom. Você tá vendo aí a Lud falar da Copa, você vai ver no final da Copa que vai dar bom. Joga um tarô com ela no DDD 71 98231 8397. Paquetop. Paquetá. O que você quer saber exatamente do Paquetá? Se ele vai ter uma boa atuação nessa Copa do Mundo. Qual vai ser o desempenho dele, né? Uma boa atuação. Não tão boa, que saiu o Cavaleiro de Ouros. Assim, vai ser boa, tá? Cavaleiro de Ouros é uma carta boa, tá? Eu vou reformular. Então, Cavaleiro de Ouros é uma carta boa, sim. Mas ele não vai ser tão combativo. O Cavaleiro de Ouros, se você observar, ele já é um cavaleiro que a arma não tá em punho, o cavalo já não tá em riste à frente, ele já tá embaixo, assim, como se estivesse comendo a graminha.
o escudo tá de lado. Então já é aquele cavaleiro, digamos assim, já ganhou a batalha, não tenho mais muito o que fazer. Então ele já tá aquela coisa assim, não tenho muito o que dar, não preciso dar muita coisa assim na minha vida, já tô de boa. Tô aqui meio que para cumprir tabela, digamos assim. Foi elenco. Então, exatamente. Para ele ter sido convocado foi a batalha, né? Agora que ele está na Copa, ele está sossegado, vai jogar ali o Que básico. vier lucro. Exatamente, o que vier é lucro. Então ele não tá tão preocupado assim em se mostrar enquanto os outros que a gente já viu. Porque os outros que a gente viu eram sempre cartas mais combativas. Então, o que saiu lá, o que tem a lesão, O Arrascaeta. Arrascaeta, saiu o Cavaleiro de Espadas, que vocês viram que era um cavaleiro completamente diferente, que era um cavaleiro já com a espada em punho. Era aquele que realmente tem que dar tudo que quer. Ele quer dar tudo que tem. E esse não, o cavaleiro já tá mais de boa. Quer dizer que ele vai ser uma atuação ruim? Não necessariamente. É só que ele não vai estar tão a toque de cara, não vai estar tão assim. Não vai ser protagonista, né? Isso. Agora, nós temos aí até a estreia, né? Então, alguns dias aí de treinamento e tudo mais. Normalmente, quando o Brasil é campeão do mundo, sempre tem um jogador que se machuca. Sempre. Né? 2002, a lembrança foi o Emerson, volante, que seria o capitão da Copa do Mundo, que se machucou no rachão, brincando de goleiro. Ele deslocou o ombro e ficou fora da Copa. Ricardo Rocha, teve o caso do Ricardo Rocha que o Paulinho falou aí. Copa de 70 para trás eu não lembro. Tá inventando também não. Mas nessas últimas duas Copas, né? Em 98 a gente não foi campeão, mas teve o Romário, né? E o Brasil chegou à final. O Romário foi cortado próximo ali, né, da Copa. Já na última convocação. Teve um jogador que o Emerson, inclusive... Foi no lugar do Romário, né? Foi no lugar do Romário. O Emerson foi em 98. Jogou com a 11, inclusive, né? Jogou com a 11. Como é que... Existe alguma nuvem ali de possíveis lesões nesse pré-início de Copa do Mundo? O Tite tem que ficar preocupado com algum jogador, principalmente dos mais importantes, até para abrir uma possibilidade aí pro Gabigol. Eu sabia que havia alguma coisa, eu tava só esperando. Não falei, vem alguma coisa aí. Não, o Gabigol foi só uma piadinha, mas existe esse temor mesmo, assim, de ter algum jogador lesionado nesse período de preparação para a Copa, antes da estreia? Que o Brasil, se não me engano, pode trocar, né? Antes da estreia, ele pode fazer essa mudança. Pode. A princípio, sai o Príncipe de Copas, tá? Para questão de lesões. É uma carta que não indica muito essa coisa de lesões antes da Copa, não. Assim, antes do início, não. Mas, o que acontece? Ele é uma carta que ele indica assim, vínculos positivos, coisas boas no trabalho. Então, antes da Copa, não está aparecendo nenhuma lesão. Se essa sua teoria de que se tem lesão antes, a gente é campeão, acho que então a gente já não vai ganhar a Copa. Né? Então, acho que já não vai dar muito certo. Mas, em compensação, aí eu já tirei uma segunda carta, que é essa daqui, que foi a carta da derrota. Já é uma carta meio tensa, né? O próprio nome. Mas aí eu tirei pensando no seguinte, assim, na hora que eu tirei ela, eu mentalizei questão de mudanças, porque aí você falou a questão de que pode ter alguma mudança antes do começo, não é isso? Se tiver algum jogador machucado, por lesão, ele pode ser substituído. Isso, aí eu tirei justamente nesse pensamento. Saiu a carta do 5 de espadas, que é a carta da derrota.
E ela traz essa questão de que, bem que assim, a carta da derrota na parte profissional, ela traz a questão de derrota, digamos assim, de troca, que pode haver troca, que pode ser por alguma questão. Como é que eu vou explicar para o futebol isso? Explica por um lado profissional, dependendo, a gente tenta ajudar. É isso, porque geralmente ela vem associada a questões de fiasco, de assédio moral, com relação de trabalho, alguma coisa nesse sentido. Então pode ser que alguma coisa a Tite ainda pode mexer antes de começar. Pode ser que algum jogador seja cortado por indisciplina, digamos Pode assim. ser, pode ser. Eu acho que mas aí nesse ponto, se eu não me engano, a FIFA não permite. A FIFA só permite a troca se for por lesão. Talvez talvez dentro da Copa do Mundo, dentro do elenco, possa haver um lance de indisciplina e pode ser uma troca não necessariamente de no elenco, mas de ir para o banco. Alguém que ele tinha pensado em começar jogando, já ir pro banco e ficar no banco. Ele não. Ou a pessoa pode ser cortada e não chegar ninguém pro lugar dele. Porque não, existe isso essa não possibilidade. existe. Não, mas ele pode ser cortado durante a Copa ali. Durante a Copa ele se machuca, ele pode ficar com a seleção, mas não vai jogar mais. Mas ele vai ficar mais. Lá na hora da escalação vai estar sempre a cruzinha ali de lesionado, né? Sim, pode ser. Eu sei que pra antes mesmo do coisa, provavelmente não. Tá. Não vai acontecer do jeito que você pensou. Mas vai ter alguma coisa já no andamento. Vai acontecer já no andamento, que saiu a carta da derrota. Agora, só para terminar o ponto Flamengada. Só para terminar o ponto Flamengada. Tem como explicar, o Tarô tem como explicar o porquê do Gabigol não ter sido convocado? Aí a gente pergunta. Vai sair a carta do Tite não chamou o Gabigol. Isso. Vai sair a carta do Kiko olhando e falando: você não vai com a minha cara? A bola quadrada era minha. Vamos ver. Qual foi o motivo? O Gabigol foi falado. Carta do louco. Do louco. A cara do Thiago. Quem é o louco? O Tite ou o Gabi? A cara do Thiago foi ótima. Quem é o louco na história? O louco, ele é a carta 0, né, do baralho. E ele geralmente ele vai trazer aquela coisa assim. É a carta que começou do 0, né? É como se fosse assim. Na parte. É como se fosse. O Tite ele olhou assim e falou: não quero, eu quero começar do 0, não quero chamar ele, eu não quero, digamos assim. Apesar de ele ter uma capacidade, eu não quero chamar ele, porque eu quero começar do 0, uma coisa assim. Então, Por algum lado de disciplina, dependendo. Não sei, foi alguma coisa de indisciplina. Durante a Copa América, pode ter. Princesa de Copas. Não chegou a ser por indisciplina, não. Provavelmente foi realmente essa coisa assim, de que ele estava pensando já num outro tipo de jogo. Foi alguma coisa do estilo de jogo que ele queria começar do 0. Então é alguma coisa dentro da estratégia de jogo do Tite que o Gabigol não cabia dentro dessa estratégia. É o que faz sentido. Agora, até qual o Pedro. A estratégia de jogo do Tite? E faz até sentido o Pedro ter sido chamado também, né? O Pedro era muito chamado, não era chamado, e o Gabigol era. Depois que o Pedro mostrou ser jogador. Voltou a ser titular pelo Flamengo. Voltou a ser titular pelo Flamengo. Voltou não, começou a ser, né? Começou a ser titular pelo Flamengo. Passou a ser. Fez com que desse essa ideia, desse essa possibilidade de ter um centroavante, né? Tanto que nomes, por exemplo, como Firmino, Matheus Cunha, que eram centroavantes também, que eram nomes até certos para a Copa do Mundo, até pouco tempo atrás, na mesma situação que o Gabigol, também não foram chamados, né? Talvez possa ter alguma relação com isso, né? Pode ser.
Pode ser, porque realmente, assim, a questão do louco é muito nesse sentido, assim, de que é o zero, é começar do zero. Então, provavelmente, a estratégia do Tite não condizia com o estilo de jogo com o Gabigol. Uhum. E aí não tem a ver com disciplina, porque a Princesa de Copas não traz isso. Não traz a questão de disciplina. É mais mesmo estratégia de jogo que o Tite estava pensando em montar. Óbvio que, pela estratégia de jogo, eu tomei por fora, né? Nem todo mundo aqui já sabe. Mas acho que, de repente, dependendo da estratégia de jogo dele, tem alguns nomes dos que vocês já trouxeram para mim que, na minha cabeça, conhecendo o Tite, apesar de que ele já deve ter mudado um bocado do tempo que eu conhecia ele, que eu acho que ele não convocaria, que mais por ser seleção, se ele não convocasse, ele acabaria, né, sofrendo um bocado daquela coisa assim, como é que não chama fulano, é seleção e tal. Acho que de repente ele tenderia a chamar outros nomes, apesar de eu estar bem por fora. Mas se for estratégia, acho que sim. É aquela questão. Seleção é uma estratégia, mas é também aquela coisa de nome. Então, Pressão da imprensa, pressão da própria CBF, tudo, né? Isso, exatamente. Porque entra CBF, entra imprensa, entra um bocado de coisa. Patrocinador, né? Tá, agora então, o Thiago, você tinha falado de falar dos jogos e tal, mas então vamos fechar nomes individuais, Vamos lá. porque assim, a gente está falando dos jogadores, mas e o senhor Adenor? Né? É o grande líder da seleção, assim, né? É o comandante, e o senhor Adenor Bach? Vai encerrar o ciclo. Esperar Ele da não fica na seleção. respeitabilidade. Ele não vai ficar na seleção, né? Eu Depois acho da que Copa vai ser do o Mundo. último jogo dele, né? Não, ele mesmo já falou que não fica pra Copa. Mesmo se ganhar, se perder, ele vai Ganhando ou sair. perdendo, ele vai sair, não vai. Como Eu já achei incrível que ele continuou nessa. Eu achei que a última já seria a anterior. É algo que é normal, que é novidade da CBF, né? A CBF não mantém normalmente treinadores por 2 ciclos de Copa do Mundo. O pessoal O que falaram foi o seguinte, que ele não fez 2 ciclos mesmo, né? Porque ele pegou 16 isso, na exatamente. Copa de 18. Ele não fez o ciclo todo. Aí agora deram a chance para ele de fazer o ciclo todo. Ele entrou depois da Copa América de Estados Unidos. Isso. Inclusive, dizem, Lud, que o Tite, quando sair da seleção brasileira, pode ir pro seu time de novo, viu? Até porque o técnico, né? O Vitor Pereira não Já é mais saiu. técnico do Corinthians. Ah, não? Não, ele não acertou. Tite é sempre o nome, né, do Corinthians. Queridinha, né? Nome muito querido, muito bem. Os dirigentes continuam péssimos como antes? Olha, deu uma melhoradinha, né? A cara do Paulinho diz tudo. Rapaz, é difícil achar um dirigente que pense em gente, né? Mas A minha grande treta que eu parei, que eu fiquei com raiva, foram os dirigentes. Aí eu me mas pelo menos teve um pouco de honra, cidade, de não mudar de time igual este retardado fez. É verdade. Que quando eu conheci era gremista. Exatamente. É isso aí, eu também. É isso aí. Mas enfim, e o senhor Adenor? O que vocês querem saber do Tite? Como é que vai vai encerrar ser? a passagem dele na seleção com chave de ouro. Pergunta. Isso vai encerrar bem esse ciclo dele na seleção? É bom ou ruim? Que é isso? Cada da crueldade. Calma aí. Ele vai ser cruel com os outros ou o mundo vai ser cruel com ele? Acho que vai ser tudo meio junto. Tá, eu vou abrir mais cartas para entender melhor. Vamos ver, deixa eu ver. Essa crueldade aí. Né? Ficou meio. Não, o jeito que ela falou assim, eu falei, Brasil é campeão. Se ele for cruel com os adversários, tá ótimo. Agora. É isso, vamos ver, deixa eu ver. Vamos ver. Eu já tinha entendido que a Copa ia ser cruel com ele. Eu também entendi por esse lado.
Eu já penso logo negativo, gente. Vamos É, ver. A gente vai ter uma boa finalização. Carta da preocupação. amigos, o Hexa não vem, né? Então, Ou seja, Rascaeta vai ser campeão. O Uruguai vai ser campeão da Copa do Ou Mundo. seja, eu estava certa no começo. O Brasil vai perder. Viu? o Uruguai vai eliminar o Brasil nas oitavas de final com o Rascaeta. Mas do jeito que a Lud falou, pra mim, o Uruguai vai passar em primeiro no grupo. Vai desbancar Portugal, porra. Com a Rascaeta arrebentando. Mas quem garante que o Brasil vai ficar em primeiro do grupo? Tem isso. Depende, se o Neymar for jogar isso tudo, acho que o Brasil fica em Tem primeiro. isso, né? Mas é aquela coisa, ele pode fazer uma boa Copa nos 2 joguinhos que a gente vai ter, ou num joguinho, não sei. A gente perguntou se ele ia fazer uma boa Copa. A Copa pode se limitar a um jogo, a 2 jogos. Ou pode jogar muito bem o time não ganha. Exatamente. Tem isso também, tá vendo aí? Então, mais alguma pergunta sobre nomes? Quer tirar mais alguma dúvida em relação aos nomes, ou Paulinho? Cara, não. Eu acho que. Dessa, Eu acho. Paulinho ficou deprimido ali. Eu acho assim que de nomes clubistas e de nomes da seleção, eu acho que é isso. Assim, é óbvio que eu tenho curiosidade, por exemplo, de que é a última Copa de Messi e de Cristiano Ronaldo. Eu acho que seria legal a gente saber sobre os dois, assim, o que esperar desses dois monstros. Não abre essa ainda. Eu quero terminar o Cristiano Ronaldo deve jogar a última também. Eu só quero terminar a última sobre o Tite. Eu quero terminar uma última do Tite. Ele vai sentir falta de algum jogador que não convocou? Vai sentir falta do Gabigol? O Thiago. Não, pode ser do Firmino. Não, pô, pode ser o Rodinei. Cuidado, viu, Carol? Acho que o Thiago vai separar de você e vai casar com o Gabriel Barbosa. Eu só quero saber se ele vai ser. Porque aquele negócio, o Dunga em 2010, ele olhou pro banco e falou: pô, não tem. Agora, ofensivamente, o Brasil tem bastante jogadores para definir. Mas ele pode sentir falta, por exemplo, no sistema defensivo. Pode sentir falta no meio-campo, como volante. No lateral direito. No lateral direito, no lugar do Gabriel Alves ali. Platinado com barbão bonitão também. Carta do deboche. Tá debochando da minha. O Dauro debochou da minha cara. Deboche lembra a Rascaeta, hein? Olha aí. Deboche da minha cara. Deboche da. O Dauro falou assim: ó, tem certeza disso? Ele vai insistir. Pô. Não, mas ele realmente vai perceber que ele poderia ter convocado algumas pessoas diferenciadas nesse esquema. Que é o que eu tava falando. E tem pessoas que ele deveria convocar ao invés de outras. Mas assim, toda vez que você perde uma Copa do Mundo, seja qual técnico for, vai falar, a imprensa vai falar, não devia ter levado tal. Quando ganha, foi, pô, perfeito, inteligente, monstro. A gente que não sabe de nada. O Filipão não apanha porque ele ganhou 2002, porque ele não levou o Alex e o Romário, que estavam em altíssima, jogando muita bola. E ele não levou os dois, mas ele ganhou, então tá tudo bem, né? É isso. Porque se tivesse perdido, ele tinha apanhado também. Exatamente. O Zagallo acabou apanhando na Copa de 98. Né? Em 98, porque não levou o Romário. Não levou o Romário. É isso. E o outro tava lá tendo convulsão no banheiro. Ou não, banheiro. Eu só lembrei agora do vídeo do Corte aqui, rapidinho. Caceta e Planeta. Porque ele é muito bom, velho. Cara, eu vou ver se eu te mando, Lud. Cara, O Sundo imitando o Ronaldo passando mal lá. Meu Deus. Aí o Roberto Carlos é o Roberto Carlos cantor. Aí você vai. Sim. É sensacional. Cara, é genial. Tem que assistir pra. Eu vou te mandar. Aí me manda. É genial, é genial. Rapaz. Agora vamos falar sobre os jogos, né, da seleção. Primeiro jogo do Brasil no dia 24.
4 horas da tarde, é isso? 4 horas da tarde Isso. contra Isso. a Sérvia, né? Brasil e Sérvia, Brasil e 16 Sérvia. horas 24 do 11. Eu já mandei um pouco das datas também. A Lute também gosta do númerozinho também, então é sempre importante. Tô colocando o horário de Brasília, tá? Tô colocando o horário de Brasília. Tô colocando o Sim. horário do Catar. Horas à frente. Eles querem saber o que do jogo? Como é que vai ser o jogo pro Brasil? Se vai ser um jogo muito difícil, o Brasil pode ter dificuldade. Esse, em tese, é o adversário mais difícil do grupo, né? Esse é o jogo. Sérvia, Camarões e Suíça. São 2 Suíça. jogos difíceis, né? É. Eu vejo Suíça. Teve jogos bem. Estreia de Copa do Mundo sempre é bem complicado Sim. também, né? Ó, mas a princípio, pro Brasil vai ser um jogo bom. Mais de espadas. Então, significa um jogo que o Brasil vai jogar bem. Tá aí, né? Pode O vencer. Petro falou, Neymar se dando bem. Então vai ser um jogo bom, o Brasil vai jogar bem, o Brasil tem a possibilidade de ganhar. Vai ser um jogo até tranquilo para a seleção. E vai ser um jogo. Agora, o próximo jogo do Brasil, dia 28. Ó, carta da vitória. Calma aí. Ah, tá, desculpa. Respire. Saiu a carta da vitória. Então, Então, a princípio, a gente vai ter vitória nesse jogo. sem muita dificuldade, né? Sem Muito sofrimento. Jogo tranquilo. Apesar de ser, como vocês falaram, ser o adversário mais complicado pra gente, vai ser um jogo que a princípio a gente vai ganhar. Então, Posso? Se- Digamos? Segundo jogo, Thiago. Só para você, já que você falou que a Lud gosta do rolê dos números, 71DDD 982318397. Esse é o número da Lud para você mandar um WhatsApp para ela e jogar um tarô com ela. aí. Lembrando, tá aqui na descrição também. Caso você Também. E consiga se você gosta muito de números, aí embaixo também no nosso, entre as coisas do YouTube, tem lá um apoiar, como é tem um valeu. valeu. Tem um valeu. E Pode às deixar um vezes- número. E às vezes Pode tá deixar um aparecendo. número pra gente. E aqui do lado também, ó, ladinho daqui, sempre aparece um QR Code que você pode apontar as câmeras do seu celular. Você tá com o seu celular mexendo, você pode apenas ir lá na descrição, clicar lá e pagar um cafezinho pra gente. Acho digno. Bom? Então, no próximo jogo, Thiago. Próximo Ah, jogo, tem que apertar o sininho, gente. Não esquece do sininho. inscreva-se no canal. Dá o like. Manda esse vídeo pra galera ver, pra todo mundo se preparar pro que vai vir pra Copa. Marca o Casemiro. Marca o Apostar no Casemiro. bolão. Só porque é vascaíno. Eu quero que o Casemiro veja a live bombe. Mas se ele fizer um react nosso, tá lindo. Pô, imagina vendo a luz. Imagina o Casemiro falando do seu jogo. Oh, ia ser engraçado. Cazé, essa moral pra gente aí, pô. Sei que é um canal do Vascaíno, mas Flamengo. é gente boa, vamos lá. Então, o próximo jogo do Brasil é no dia 28, uma segunda-feira, 28 de novembro, 1h, contra a Suíça. Era desse jogo, a última Copa do Mundo, empate, né? Na abertura da Copa, 1-1. Era dessa partida. Vai ser um jogo técnico. Assim, vai ser um jogo bem técnico, vai ser bem chatinho. Para o Brasil. O Brasil vai ralar, viu? Vai ralar. Não vai ser um jogo fácil. O Brasil vai ganhar. Carta do Imperador. O Tarô não quer responder se vai ganhar ou não. Chamou a Adriana de volta. Hã?
Chama o Adriano Imperador de volta. Mas assim, para o Brasil ganhar, o Brasil vai ter que agir e vai ter que ralar muito. E só vai ganhar se ele for técnico e se ele agir e se ele ralar. Se ele não agir, se ele não for técnico e não ralar, ele não ganha o jogo. Ou seja, esse é o jogo que o Pedro vai entrar e fazer o gol do 1-0 do Brasil e definir o jogo. Tomara. Tomara, porque senão ele não ganha o jogo. Não tem uma probabilidade de ganhar o jogo, não. Vai ser um jogo bem difícil. Não quer dizer que seja derrota também, né? Empate. Não ganhar. Aquele ferrolho suíço, né? Aquela retranca lá que a seleção brasileira normalmente se complica, né? Contra um time bem fechado. Assim. É verdade, é verdade. É bem provável. E por fim, o jogo do Brasil é no dia 2, né? No dia 2 de dezembro. Sexta-feira, 4 horas da tarde, contra Camarões, no jogo que todo mundo tá esperando que o Brasil passe trator, né? Por aí, vai ser nesse sentido aí mesmo. E trazer um dado estatístico aqui, o Brasil jogou contra Camarões em 94, foi 3-0, gols de Romário, Bebeto e Márcio Santos. E em 2014 o Brasil também jogou contra Camarões, também venceu em Brasília, também venceu por 3-0. Não foi 4-1, não? O jogo foi 4-1. 4-1? O jogo foi 4-1. É isso? O jogo foi 4-1. Neymar, Fred, talvez eu tenha ficado com a diferença de 3 gols na cabeça. Brasil 4-1, gols de Neymar 2 vezes, Fred e Fernandinho. E É isso, 4-1. o Brasil estava vencendo por 1-0, tomou o gol de empate, Neymar fez outro gol. O Brasil saiu no primeiro tempo 2-1, inclusive com vaias, né? O Brasil saiu no primeiro tempo com 3. 2-1. O gol do Fred é 49. 49. O segundo. Fred não é o Fred. Não, Fred, ex-atacante do Fluminense, aposentou-se esse ano. É isso. Mas então, contra Camarões em Copas do Mundo, a gente tem um bom retrospecto. Um 7-1, né? Vai continuar. Boa Carta da abundância. Temos um 7-1 contra Camarões. 4-1 e 3-0. Tá bom, Thiago. É porque a Lud falou que talvez pudéssemos ter um 7-1. Não, eu falei que a gente ia perder de 7-1. Tá, então abundância para esse jogo. Não vai ser, porque contra Camarões o Brasil vai jogar bem, a gente vai ganhar a partida provavelmente. A carta da abundância está indicando que a gente vai ter um jogo bom contra Camarões. Então, provavelmente a gente vai vencer o jogo. Então, essa mudança, tipo, com relação à atuação do segundo jogo, né? Isso. Aí é a primeira. Então vai ficar. Primeiro jogo, o Brasil vai bem. Segundo jogo, já não vai ralar. Vai ralar. E terceiro jogo, o Brasil vai bem. Ou seja, estamos nas oitavas, porque aí a gente ganhou 7 pontos na pior das hipóteses. Ou 6, né? Na pior mesmo, né? Vai que perde. Pior das hipóteses, mas é porque em momento algum eu acho que a Lud trouxe aí derrota, né? Ainda nesse jogo da Suíça. É porque eu não perguntei. Não pergunte. O Brasil vai perder para a Suíça? Aquela coisa, como diz um amigo meu do trabalho, não faça perguntas que você não está preparado para receber a resposta. Vamos ver. O Brasil vai perder para a Suíça. Cavaleiro de paus de novo. Não quer falar, né? Basicamente o Brasil vai ter que ralar. Ele não falou. Existe, digamos assim, tá no ar se o Brasil vai ganhar ou não. Tá? Então, assim, vai depender da postura dos jogadores. Ele pode tanto ganhar quanto perder. Vai depender da postura. Certo. Tem a possibilidade, é aquela coisa, esse jogo mesmo tá no ar. Esse contra a Suíça tá no ar. Vai depender da postura dos jogadores e do Tite também, para quem é que ele vai escalar na hora que ele perceber como é que tá o jogo. Ele vai mexer durante o jogo ou não.
Quanto a Porque, de gente... novo, saiu exatamente... Eu embaralhei e saiu exatamente a mesma carta. Então, é aquela coisa. Enquanto a gente tava... Enquanto a gente tá gravando esse vídeo, duas situações aconteceram. A primeira foi de uma entrada do Daniel Alves, falou sobre ele aqui, o Rafinha, saiu gritando de campo. E a outra situação é do Paquetá. Acabei de ver aqui também na ESPN. Paquetá Paquetá também? sente no fim do treino e é atendido no gramado. Então, vou reformular a pergunta. Os jogadores acabam virando dúvida para a estreia da Copa? Quem é Paulinho, né? Ó, o primeiro é Rafinha. Rafinha. e o Paquetá. E Paquetá. Ó, Rafinha saiu a carta da sociedade. Então, provavelmente, ele vai ainda para provavelmente não foi nada grave o suficiente. E Paquetá também saiu o Ás de Ouros, que é uma carta também super próspera. Também não vejo como sendo algo que ele vá sair da Copa do Mundo. Show. Acho que Foi algo... são lesões assim que a galera vai dar conta de cuidar e eles vão para a Copa do Mundo de um jeito. Mas alguém bate no Daniel Alves, por favor, para a palhaçada. Vamos falar agora só de outras seleções, né, Paulinho? Eu acho que a gente pode aí pensar nas tradicionais seleções, né, que sempre são nomes para a Copa, e aí a gente tinha falado de alguns outros jogadores importantes, então acho que a gente pode começar aí num clubismo por você, pela Argentina do Messi, né, assim, o que esperar da Argentina, e depois a gente também saber o que esperar do Messi nessa Copa. A gente pode esperar da seleção. Thiago, não, calma, Thiago. É que eu vi alguém gritando aí, eu falei, vamos pular! Eu falei, mas já, calma! A Aline tá correndo pra cá e pra lá, ali, brincando. Vamos pular! Da Argentina, saiu a carta da dor. Normal. Dor. Normal, Normal. Normal. Então, a Argentina Argentina tem que ser no assim, drama. é isso. Carta da dor vai ser aquela coisa assim, fracasso, provavelmente ela não avance muito. Ela tá no grupo de quem? Grupo com a Arábia Saudita, México e Polônia. Um grupo provavelmente fácil. Aquela coisa, provavelmente ela até ela vai passar. Mas aí o problema seria nas oitavas de final, podendo pegar França ou Dinamarca. Ela vai passar da primeira fase. Ó, ela passa da primeira fase. Essa aí é qual? Carta do ganho. Deixa eu ver. Ela vai passar da segunda. Aí na segunda fase é onde provavelmente ela não passa, que é a carta da dominação. França ou Dinamarca que... Então vou até aproveitar, já que não sabe ainda se está certo ou não. Podemos ter um Brasil e Argentina nessa Copa do Mundo? Pode rolar um Brasil. O sonho do Thiago é essa final. Não, Ah, já coloca no Jornal de Brasília. A Argentina é eliminada nas oitavas de final. Eu já vou repensar meu bolão. Né? Saiu a carta do Príncipe de Espadas. É uma carta que significa que pode ter esse conflito, sim. Mas não é nada garantido. Não é garantido. Pelas chaves, seria Semifinal. na final. oitavas? Não, semifinal. Seria na semifinal. semifinal. Brasil, Isso. Brasil em primeiro e a Argentina em primeiro só na final, só na semifinal. Brasil ficando em primeiro ou Argentina em segundo, aí sim teríamos final. Não. Mas acho que não, porque
Para ela chegar aqui, ela teria que conseguir passar por essa daqui, que é a carta da nominação. Então não deve rolar um Brasil-Argentina, porque a Argentina deve cair antes da possibilidade de pegar o Brasil. Isso. Se ela conseguir passar por essa daqui, que eu acho muito complicado, porque a carta da dominação é uma carta muito intensa, tá? Uma carta ligada a Ares, a Marte em Ares. Então, assim, é uma carta muito complicada, uma carta muito... Basicamente, assim, ela vai ser atropelada, digamos assim. A cara do Thiago tá muito boa, velho. Tô acostumado, gente. Vai ser atropelado ele. É triste. Porque Marte em Ares é isso, gente. É atropelo. É aquela carta, assim, tipo, passou por cima. Se ela conseguisse passar por isso daqui, aí ela teria a batalha junto com o Brasil. Mas você tá falando isso aí da Copa de 2018 ou da Copa de 2018? De agora. Porque nas oitavas de final foi Thiago um que sempre quer atropelo. puxar o tarô pro lado dele. Não, porque na Copa de 98, 2018, foi um atropelo da França sobre a Argentina. Só no final do jogo, depois que a Argentina acabou substituindo o Griezmann e o Mbappé, a Argentina chegou a fazer 2 gols e teve um gol anulado. Poderia levar o jogo pra prorrogação. Mas o jogo ali, o 4-3 é mentiroso pra caramba. Até o 4-4 seria um resultado mentiroso pra levar o jogo pra prorrogação. Então, toda dessa brincadeirinha. Mas assim, a chance de conseguir chegar nisso daqui é bem curtinha. E Messi? Ela teria que passar aqui. Messi, eu já tinha tirado a cartinha dele. Saiu a carta do Leon. Essa daqui. Que indica que ele já tá, digamos assim, na aposentadoria dele. A carta do Leon é a carta da nova era. Né? Uma carta assim que já indica que ele já está transcendendo, ele já está num outro plano, mas ele já está ele já está assim para além daquilo. Será que Messi está morrendo pro futebol? Será que pode ser também o fato de ele ser esse personagem mais velho, questão mais experiente? Há vários jogadores da Argentina que são muito jovens. Será que também pode ser em relação a isso também? Não, acho que esse Aeon é mais no sentido dele mesmo já tá nesse processo, dele já tá em outro patamar. Outro patamar dele mesmo. Uhum. Ele pessoalmente. Paulinho, qual que é o WhatsApp? Eu consigo falar com a Ludmilla? Ó, se você quer, Petrozinho, fazer um tarô para saber da sua vida, se você, tal e qual Everton Ribeiro, vai conseguir ir para a Turquia fazer um implante de cabelo, o número é o DDD 7171 Salvador, Bahia, 98231 8397. Manda um WhatsApp. Quer postar um negócio comigo? Aposto. Quando acabar a gravação aqui, o Thiago vai mandar uma mensagem para ela. Que dia você tá livre, velho? Tô em depressão agora. A depressão eu tô todo dia, Petro. Não à toa que... Não à toa que a gente toma isso aqui, ó. Deveriam, ao invés de borrifar aquele remedinho pra dengue, deveriam borrifar Rivotril litrão. Exato. Vamos lá, Lud, a gente falou do Messi. Cristiano e tem Ronaldo, o outro grande jogador mundial que está aí na sua última Copa é o Cristiano Ronaldo. O que a gente pode esperar do Cristiano Ronaldo para essa Copa? Lembrando que Portugal também vem com uma seleção forte aí para a Copa. Renovada, né? E que o próprio Cristiano Ronaldo vem numa fase ruim no Manchester United. Sim. Tá no banco direto, brigando. Aquela polêmica que ele sempre foi, só que agora ele tá em baixa, né? Eu achei que ele não quer aposentar, porque ele parece um cibó. Não, a gente está dizendo que a última Copa dele pela seleção, que ele vai aposentar é outra história. Exatamente. Mas é isso, aposentar da seleção, gente. Então vocês querem ver Portugal ou só o Cristiano? Não, Cristiano. Vamos começar primeiro, com o Cristiano.
vai ser a Copa para o Cristiano Ronaldo. Príncipe de Ouros. Príncipe de Ouros mostra que ele de novo vai estar numa polêmicazinha, né? Porque ao invés de cavalo ele tem um touro. Ele vai vir atropelando a galera. E ele acha que ele é o dono do mundo. Né? E acha mesmo. Ele realmente acha. Mas é uma carta assim, super próspera. Então ele vai. Os jogos dele vão ser bons. Tá? Ele vai jogar bem, ele vai manter o padrão Cristiano Ronaldo de sempre. Então, muito provavelmente, ele vai jogar bem. A Portugal, por conta disso, vai manter também um padrãozinho dentro do normal da seleção. Portugal tá na chave com quem? Uruguai, Coreia do Sul e Gana. Então, vai passar os dois, né? Portugal e Uruguai. Provavelmente. Então, assim, ele vai estar no estrelismo dele, jurando que ele que manda em tudo. Mas ele vai fazer um bom jogo. Vai fazer bons jogos e vai manter o padrão dele. O padrão Cyborg sempre. Tá dentro daquilo que a gente já espera dele. E vamos ver. E ele com Portugal na primeira fase. Essa carta sai direto, gente. Vou até tirar ela daqui a pouco. Porque... Então, né, Portugal vai ralar. Não vai ganhar fácil, então. Né? Ele vai ralar um pouquinho. É o normal de Portugal, né? É isso. Portugal vai ralar um pouquinho também para jogar. Não vai ganhar todos os jogos assim de beijos, né? Ganhei. Não, vai ralar um pouquinho. Já que a gente tá no grupo de Portugal, vamos falar do Uruguai. Pronto, vamos. Uruguai. Uruguai é de quem? Do Arrascaeta. Do Arrascaeta. E tá no grupo de Portugal, né? E pode, um desses, tanto Portugal quanto o Uruguai, dependendo da classificação, se os dois passarem de fase, provavelmente será adversário do Cruzam com o Brasil. Oitavo. Como vai ser a primeira fase para o Uruguai? Olha, o Uruguai vai arrasar. Mais de Copas. O Uruguai vai mandar bem. Tá vendo aí o Arrascaeta? Combina, né? Combina. Saiu com a Arrascaeta com o que sai com a seleção do com as cartas que saíram da Arrascaeta. Não, legal. Então, o Uruguai vai passar bem nessa primeira. Vai passar bem nessa primeira fase. Provavelmente, então, teremos um. Vou colocar assim. Provavelmente teremos um Brasil e Portugal nas oitavas de final. Vamos ver. Então. Dominação. Aí, ó. Nesse caso. A carta que saiu lá para Argentina. É o Portugal. Seria o Portugal e Brasil, né? Que aí, se o Brasil perder, enfrenta a Argentina. Brasil. Não. Brasil ganha. O Brasil tem que ficar em primeiro no grupo. Então, se ele ganhar de Portugal. Não, se ganha de Portugal, aí vai para as quartas, aí são. Vai para as quartas. Aí pode pegar a Alemanha ou Espanha, aí é mais à frente. Brasil e Argentina seria só na semifinal. Ah, sim, pronto. Mais à frente. Inclusive, já que estamos falando de Alemanha, pode ser, né? Adversário do Brasil. Falamos tanto de 7-1 aqui. Pode ser um adversário do Brasil nas quartas de final. A Alemanha vai chegar bem para a Copa? Vai poder pegar o Brasil novamente nas quartas de final? Porque tem isso, né? Tem isso, né? Como é que vem a Alemanha para a Copa? A Alemanha tá indo bem para essa Copa. De avião. Pariu, Petro. Carta do Diabo. Ah, porra. Carta do que Diabo. Significa? Para a Alemanha tá dizendo assim que ela tem muita coisa para se resolver. Tem coisa assim que a seleção deveria resolver antes de começar a jogar. Então deve ter algumas tretas ali entre jogadores e jogadores, entre
comissão técnica, jogadores, entre comissão técnica e comissão técnica, porque geralmente a carta ela vai falar dos demônios internos. Então a carta do diabo ela fala muito de demônios internos. Então deve ter processos da seleção que ela não resolveu antes de chegar nessa Copa. E isso pode acabar atrapalhando um bocado ela durante o desenvolvimento dessa Copa. Isso vai atrapalhar a seleção. Se ela se resolver, ela vai ficar em paz e vai conseguir jogar tranquilamente. Carta da paz. Se não se resolver, então a carta da paz não serve para nada. Então, digamos assim, a Alemanha precisa, né, se resolver, fazer uma terapiazinha básica para poder jogar bem na Copa. Senão, vai ter alguma treta aí com ela. Posso perguntar de outra seleção, então, Thiago, que eu acho que Paulinho. é sempre uma seleção mega campeã e tal. Lud, e a Itália? Sacanagem. Sacanagem com a Itália. Ai, Itália não vai pra Copa. A Itália, mais uma vez, sem a Copa do Mundo. Então, bate o bambino. Eu vou fazer uma pergunta aqui de teve um técnico da Espanha, Luiz Henrique, deu uma declaração nessa semana dizendo que ele é o melhor técnico do mundo. Não tem outro melhor que ele. Eu queria saber se o Luiz Henrique vai fazer uma boa Copa do Mundo na Espanha. Ele vai provar. Pareceu um Renato Gaúcho espanhol. Pegou pesado. Então, esse cara vai fazer uma boa Copa. Ó, uma virtude, a carta da virtude para ele. Então, assim, ele até tem uma virtudezinha, mas ele não é essa coisa toda, não. Ele não tem, por exemplo, não saiu. Poderia sair cartas melhores para ele, mas ele também não é Renato Russo. Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. Ah, é porque. É da mesma linha, né? São tudo. É a mesma linha. É tudo gente que se acha demais. Um já morreu, o outro não, mas enfim. Notícias boas aí, Paulinho? Voltou a energia. Voltou a energia. Deu a luz. Voltou a energia, deixa eu te. eu, inclusive, levantei correndo aqui, porque tava ali, pipipi, eu comecei a ouvir um monte de pipipi, eu falei, meu irmão, o que tá acontecendo? Era a energia voltando, as coisas religando, fiquei com medo de queimar, mas tá tudo bem. França, né? Atual campeã do mundo. Nossa. França vai fazer uma boa Copa do Mundo. Vai fazer uma boa Copa. Carta da luxúria. A tradução é porque algumas traduções divergem. Mas, assim, vai ser uma boa Copa. Tá? Que aí, se você olhar, ó, se ela estivesse plantando aqui, estivesse nascendo, tá vendo? Então, assim, Ou será que ela está plantando agora para colher em 26? Sei, Faz uma boa ela tem Copa. possibilidade de ganhar a Copa de 2020. Rapaz, Vai ter que ralar. ela vai ter que ralar. Caraca, bicho, não para essa carta, velho. Essa carta não para, velho. A carta da Copa, meu amigo. Olha, a carta da Copa. Ô, Lute, quando eu falar com você e quiser fazer o tarô, você tira essa carta. Eu não tô pensando. Mas olha só, pensando em futebol, a gente que gosta de futebol, isso para mim indica que a gente vai ter bons jogos. Sim, não é isso, Lud? Muito, tá todo mundo tendo que ralar muito, brigar muito, disputar muito para poder ganhar. Então eu tô feliz com essas cartas aí, pensando esportivamente, né? Na seleção brasileira, talvez isso seja um drama. Vive um drama, amigo! A gente não fez uma pergunta boa da seleção brasileira, deixamos para o final. Isso. Vai fazer agora ou vai fazer depois? Vamos fazer agora, né? Vamos, já tá. Tá aí na Brasil. O Hexa vem?
O Hexa vem para o Brasil em 2022? 2022, porque o Tarô pode entender, vai vir, não O sabe Hexa vem, quando. vem. Uma 2070. hora vem, né? 2070, né? O A Hexa geração vem, do Liu. né? O Liu. O Liu vai ser o campeão do mundo? O Liu vem com o Hexa. Né? Vamos ver. Oxe, O Hexa vem em 2022 para o Brasil. Vai sair a carta, vai ter que ralar. Né? Carta da carruagem. ah, Indica que muito provavelmente não. Por quê? Por quê? Porque a carta da carruagem indica mudança. Então ela não vai trazer ela não é uma carta que traz a vitória agora. Ela é uma carta que está indicando que o Brasil está no caminho mas não é agora. seria 2020. A minha aposta pro Brasil para ganhar o Hexa é 2020. É porque tem Já conversamos sobre isso, né, Thiago? Sim. a molecada muito pouco. Em 2026 vai estar muito mais experiente, muito mais madura para. Ou seja, Não vai ter Uruguai mais Não o vai peso ter- do não vai ter Neymar. Uruguai mais campeão. do Tchau, Neymar. gente. É isso. É uma seleção para 2026 com esses bons jovens valores que a gente tem. E até pensando assim, ó, por exemplo, Paquetá. A Lud trouxe uma coisa dele de já sentir que está com a batalha ganha, né? Então, tipo assim, já fui convocado, estou na Copa, para mim tá bom. Toma um baque de perder, né? Vai querer voltar com. Vai querer fazer 26 com... Porra, não posso perder essa merda, entendeu? Isso. Né? E aí, porra, não convocou o Gabigol. O Gabigol vai em 26, para meter o gol do time. Eu acho. E não vai ter o Neymar, né? O Neymar é um peso nessa seleção. Enfim, é isso. É. A thumb vai ser Neymar brilha na Copa, mas o Uruguai é campeão. Mas o Brasil, 3 pontinhos, Não. né? E aí essa carta casa muito com aquela que saiu pro Tite, porque ele não vai sair bem, assim, ele não vai se aposentar da seleção com uma carta boa. Sim. Mas a seleção que ele começou a montar agora vai se preparando para a próxima. Aí pensando assim que o Brasil não vai ser campeão, eu tenho uma outra pergunta, Lud. Galvão Bueno vai narrar a última Copa em 2022 mesmo ou não? Porque ele falou isso em 14. A última Copa dele era 2014 no Brasil. Aí ele já narrou 18 e já vai narrar 22. Ele tá doente, né? Ele teve Covid, né? Ele já acho que já negativou, está em reabilitação agora. Mas é a última Copa narrada por Galvão Bueno? Galvão Bueno vai narrar a última Copa em 2022, Tarô. Haja coração, gente. Carta da crueldade. É uma coisa do tipo. Ixi, vai continuar narrando por muito tempo. Vou reformular a pergunta. Galvão Bueno só vai parar de narrar os jogos da seleção quando o Brasil for Hexa? Vamos ver. Então, dentro da pergunta de Thiago. O bom é que eu fiz uma pergunta zoando. Carta da completude. Olha aí. É isso aí, Thiago. Seja esse ano, seja 2026. Seja Quando o 2030. Brasil for Hexa, O Galvão não vai ele parar. para. Eu acho que o Galvão vai ser o seguinte: ele não precisa, porque ele é um cara bilionário, mas ele é que nem o brasileiro, de uma maneira geral, hoje em dia. Só vai aposentar quando morrer. Não desiste nunca. Não consegue aposentar. Eu acho que a gente tá indo pra essa reta final nossa aqui, né, Paulinho? Sim, sim. Eu ia colocar a Inglaterra, mas a Inglaterra... Só se vocês tiverem Não se alguma... importa. Não Não. importa com a Inglaterra. Eu só quando você trouxe a França, é porque aí a gente saiu da França, você pulou direto para a grande pergunta se o Hexa vem, mas a gente não perguntou do Mbappé, né, cara? Que 2018 Benzema. foi o cara da Copa, né, assim, pela França. Agora ele vem com o Benzema, que é o atual melhor jogador do mundo. Então, assim, eu acho que são 2 nomes que a gente pode perguntar aí, Mbappé e Benzema.
vai ser... Kylian e Carrinho. Então, qual dos dois primeiro? Mbappé. Hã? Mbappé. Mbappé? Vai ser a Copa pra ele. Carta. Deixa eu ajustar aqui, né? Perfeito. Foi? Foi. É porque pra mim parece que tá... Não, tá focadinha. Tá. Então, pra ele vai ser uma Copa mais ou menos, não vai ser das melhores, tá? Eu só não entendi o nome dessa carta. É a carta da disputa. Disputa. Então, para ele vai ser uma Copa boa. Ele vai ter bastante, assim, vai ser no campo profissional, vai estar muito ligada à parte digamos assim, ele vai ter concorrência, ele vai ter bastante outras pessoas jogando junto com ele. Então ele vai ter aquela coisa assim, o foco todo não vai estar só nele. Vão ter outros grandes jogadores ao mesmo tempo. Porque às vezes acaba que nos campeonatos que ele joga, ele tem muito mais holofote do que ele vai ter na Copa do Mundo. E você acha que ele pode também ser uma coisa de disputa interna, por exemplo, com o próprio Benzema, de ver quem é o cara dessa seleção francesa? Quem é o principal jogador dentro da própria França? Dentro do próprio time? Não, vai ser mais dentro da própria Copa mesmo. E o, A princesa de Copa. E o Benzema? Benzema aqui vem de lesão, né? E foi eleito o melhor jogador do mundo esse ano. Machucou agora no final. Para ele vai ser uma Copa maravilhosa. Princesa de Ouro. Princesa de Ouros é prosperidade, é uma carta muito positiva, uma carta extremamente cheia de ganhos, cheia de contratos, cheia de coisas futuras, de futuros contratos, melhor do que do Mbappé. Então, para ele, vai ser aquela coisa assim, ele vai ter disputa, não necessariamente dentro do próprio time, então não vai ser uma disputa de um com o outro, tá? Necessariamente, mas vai ser mais no estilo mesmo de vai ter muito mais holofote e muito mais gente nesses holofotes. Como é que foi a carta da França para é a carta que sai para todo mundo, né? Vai ralar. Vai ter que ralar bastante. Isso, é a Não, carta e é engraçado que dependendo pode ser um Brasil, uma Argentina e França nas oitavas, os dois vão ter que ralar. Né? E se for rolar uma Argentina e França, os dois vão ter que ralar muito para passar. Para passar de fase, né? Então. Brasil e Portugal saiu também. Saiu também. Uma pergunta assim que já que não dá para falar qual seleção vai ser campeã. Só em todas as Copas do Mundo só tiveram 8 campeões. O campeão do mundo já foi campeão do mundo. Não, o campeão do mundo de 2022 vai ser um dos que já foram campeões ou vai ser um novo? É novidade. Uruguai. O Uruguai já foi campeão, tá? Eu sei. 2 vezes, inclusive. 1901 e 1905. A primeira Copa. Maracanã Sul. Quem vai ganhar essa Copa do Mundo? Já foi campeão. Já? Provavelmente já. Então, se vocês olharem, ele já tem uma tacinha. Então, provavelmente o campeão já foi campeão em algum outro. Olha o balão do Petrô. Então, temos 8 opções aí. 8 opções. 8 não, porque Brasil e Argentina já estão. É verdade. Não, a Argentina falou que tem que lutar bastante. São os menos prováveis. Ela falou que a França tem que lutar bastante. O Brasil não vai ganhar. A Argentina tem que lutar bastante. A Alemanha. Eles têm que resolver problemas internos para ver se vai. A Espanha mais ou menos não falou.
Será que vai ser Inglaterra? É o também? Uruguai. É o Uruguai, Uruguai. meu parceiro. Uruguai Ah, vai falar ser em campeão. Uruguai e Arrascaeta, hoje saiu a Arrascaeta, numeração dos jogadores. O Guilherme. Uruguai será o camisa 10. O Arrascaeta será o camisa 10 da seleção uruguaia. Será? Uma Uruguai. formação. Hoje, né? Hoje não, no dia que a gente gravou, viu, gente? Uruguai vai ser o campeão da Copa. Rainha de espadas. Você vai ter que ralar também, gente. É pra ganhar a Copa do Mundo, meu amigo. É. Aí vocês vão ver, você vê, o tarô ele não dá resposta. Não dá, né? Você tenta puxar. Tenta A gente puxar. tenta enganar ele, assim, tipo, discretamente, ele não dá. É triste. Mas pelo menos a gente chegou a alguma. Tá bom, das seleções que a gente não falou, que já foi campeã do mundo, o único que a gente não falou foi a Inglaterra. Então, falemos da Inglaterra, porque pode ser que. Como é que vai ser a Inglaterra nessa Copa do Mundo? Vai que, né? Eu acho que a Inglaterra vai ter que ralar. Lembrando que os cruzamentos do grupo B e do grupo A são muito favoráveis, né? A Inglaterra tem uma chance de chegar na semifinal com uma facilidade muito grande. Então, é um grupo muito fácil, vai passar, deve passar em primeiro no grupo, pode pegar ali o Senegal ou o Equador nas oitavas, passa para as quartas, nas quartas de final pode pegar, se não me engano, a galera de Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Então, a possibilidade é grande. Primeira fase para Inglaterra. Carta do amor. Carta do amor? Lindo. Muito lindo. É. Aí você já tava dando o que você falando, eu tava confirmando. Sim. Vamos lá. Segunda fase para Inglaterra. Carta do Sol. Oitavas, né? Três Isso. oitavas de final. Pode Carta pegar. do Sol. Há a possibilidade da Inglaterra ganhar a Copa do Mundo. Carta da riqueza. Vai se fuder. E a gente menosprezando a Inglaterra aqui? Vamos falar da Inglaterra, não, essa merda! Vamos falar da Inglaterra, não, essa merda? E aí? Vai se fuder. Vai ser uma homenagem a ídolo do Thiago. A rainha, né? A Rainha Elizabeth. Primeiro do Day, Eu segundo só do... consigo pensar no David Beckham de cueca, gente. Foi mal. Não. A única cena que eu lembro do David Beckham é o Roberto Carlos falando depois das resenhas, né? Pensando na Copa de 2002. Roberto Carlos falando que trocou a camisa com o David Beckham no final da A partida. camisa tava cheirosa A ainda. camisa do cara tá cheirosa, bicho. O cara jogou que 90 minutos, a camisa do cara tá cheirosa, pô. Eu achava que tinha sido o Ronaldo Fenômeno que tivesse Não, falado. foi o Roberto Carlos. É só uma correção, viu? Jogo da Inglaterra passando em primeiro no B, jogo nas quartas de final, é contra o primeiro do D. O primeiro do D pode ser a França ou Dinamarca, e o segundo do C, Argentina, Polônia, México. Eu acredito que a Argentina seja o primeiro. Deve ser o México, né? França e México, ou a Dinamarca e México. Aí pra França conseguir ganhar, então ela vai ter que ralar muito. Sim, é o que você Tá comentou aqui. aí agora, né? Pelo É a questão. A Argentina teria que. Ó, a Argentina tendo que ralar muito nas oitavas de final contra uma França, provavelmente. E a França tendo que ralar muito contra uma Inglaterra. Talvez seja isso, né? E aí, passando de fase, pode ter o Brasil, não pode. Pode pegar o Uruguai. Pode pegar o Uruguai nas semifinais. Aí ele... Olha, já bota na thumb aí, Copa para inglês ver. Olha só quem. Quem diria, hein, que a gente ia chegar no fim desse programa assim. Traumatizado. E acabou a energia de novo, né? E a energia foi embora de novo. É isso aí. Tão bad vibes essa Inglaterra aí que sugou a Caraca, energia. Pé frio. Nossa. Tá vendo, Thiago? A gente não pergunta as coisas que a gente não quer ouvir a resposta. E aqui eu falo, não vamos falar, né?
Tá A gente não vendo? queria ouvir. É seu xará que fala isso, é o Thiago daqui que fala isso. Inglaterra, vamos ficar ouvindo essa porra da Inglaterra, não sei. Pô, mas foi muito legal mesmo, assim. Lógico. Tirando a Inglaterra sendo campeão, o Hexa não vai vir. E o A Messi gente vai tem que ganhar fazer a um Copa. react depois disso. Hã? Faremos, Fazer um faremos. react depois. Vamos fazer. A gente faz nós 4 de novo. Sim. Os 4 fazendo ele. E você vai estar em Brasília, né? Dezembro? Vou estar em Então, Brasília. dependendo, é bom que a gente marca e faz esse react aí com Bora. da Copa. Presencial, né? Presencial. Faz lá Eu acho justo. na casa do Thiago, lá no espaço de festa lá. Pá. Bora. O Paulinho tá travando um pouquinho por conta dessa falta de energia. Pouco, Não tem muito o mas que faz fazer. parte. Mas estou aí. A Neo Energia vai voltar a energia? É O isso. universo sabe. Beleza. Animador, Lúcio. Animador. Valeu. Triste. Mas é isso. A gente tem que rir, porque senão. Verdade. Ó, Lud, queria te agradecer muitíssimo. Mais uma vez estar aqui com a gente. Estamos aqui quase 3 horas fazendo essa live. A live no total não vai ficar durante. Tá. Mas aquele corte eu quero nos shorts, hein? Ah, sim. Aquele vai estar. Certeza. Os outros deixa abaixo. Ah, não, pode deixar. Mas muito obrigado. Mais uma vez, peço para que você deixe suas redes sociais, seu telefone, para que o Paulinho vá pedir seu telefone na sua declaração final. Com certeza. Segue lá no Instagram, @sacerdotisamills, MILLS. E o WhatsApp é louca. Aí vai, Paulinho, que você tá melhor do que eu. É o DDD 71982318397. Você manda um WhatsApp pra Lud pra fazer um joguinho. Só lembrando que Tarô gosta de pregar suas pernas. A gente várias e várias vezes. Tentamos dar uma de briada, mas não conseguimos. Se bem que no final meio que consegui. A gente espremeu ele. Né? Fizemos uma pergunta ali que vai que. Eu espero que não, cara. Não quero ver inglês essa aqui. Vou dizer que eu também não, gente. Eu preferi o Uruguai. Coisa mais sem graça. Se for pra escolher, assim, se for Brasil ou Argentina, seja o Uruguai, mas. Queria muito a Argentina, principalmente por conta do Messi, né? A gente sabe. Lud, reforço o que o Thiago falou, agradecer mais uma vez participar da gente, essa paciência toda aí, 3 horas aí, vai, vem. É um programa que seria gravado, seria de manhã, não foi de manhã, foi à tarde. E o Thiago vai ter um trabalhinho com edição, né, Thiago? Vou. Vai ficar tudo maravilhoso, espero que vocês aí curtam bastante. E depois vejam também o que a Lud falou com a gente sobre o Flamengo desse ano. Não esqueçam de ver esse vídeo. É isso. Inclusive, Thiago, depois bota na descrição esse vídeo também. Com certeza, vai estar aqui nos cardzinhos. Vai estar no. Vai aparecer às vezes os cardzinhos em cima. Inclusive, levante seu dedo, Petro. Levante essa mão que você está segurando. Isso. Vai passar aqui em cima. Vem aí. No dedinho do Bill. Lud, obrigado. Sempre bom ter você aqui com a gente, ouvir, ver o que o Tarô tem para dizer. E sempre lembrar para a galera que o DDD é 71 Salvador e o número é 982318397. Você fala no WhatsApp com a Lud, tem aí na descrição e já pode fazer um jogo seu para você saber da sua vida, do seu futuro. O ano está acabando, 2023 vem aí, o que te espera em 2023? Dá um alô na Lud que o Tarô te abre aí algumas ideias. Inclusive, faremos também o Flamengo 2023. 2023. Vem aí. Vem aí. Com certeza.
Isso aí, deu muito bom. Gente, obrigado também. Acho divertidíssimo fazer. Aquele do Flamengo foi massa. Esse daqui também foi divertidíssimo. E a gente faz os reacts depois do Flamengo e do da Copa também. E o da Copa Fechado. a gente faz ao vivo e a cores. E aquela coisa, o de 2023 a gente já faz também. Na hora. Fechou. Obrigado, pessoal. Obrigado a você que acompanhou o programa até aqui. Você que acompanhou os cortes também. Divulgue pra galera. Muito importante, deixa o seu like. E se você gostou bastante mesmo, não valeu. Os frutos. Valeu, rapaziada. Abraço. Valeu, viu? Abraço.